Você sabe como é que joga Jorge Carrascal, o novo reforço do Flamengo? Você vai saber nesse vídeo aqui agora. Vou trazer um corte da mídia esportiva, trazendo a cobertura completa da apresentação de Jorge Carrascal, até quando ele assinou o contrato, qual camisa que ele vestiu, qual o número de camisa e também como que o Jorge Carrascal joga. Tem uma análise ali do campinho de como que ele joga, como que ele pode ser importante para o Flamengo, além também dos números da última temporada de Carrascal, para você, torcedor rubro-negro, ficar por dentro do desempenho do novo jogador do Flamengo. Vou deixando no crédito do vídeo a ESPN Brasil aqui. Se você é flamenguista de coração, te convido, se inscreve no canal. Isso mesmo, se inscreve para você não perder os próximos vídeos com informações do Flamengo aqui todo dia. Valeu, pessoal. Nesta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu foi a vez de apresentação de Jorge Carrascal, colombiano, 27 anos, contratado junto ao Dínamo de Moscou, 12 milhões de euros em 2 parcelas. O jogador demorou um pouquinho para chegar, foi o primeiro alvo ali a vazar o nome na janela do Flamengo, mas por conta de questões burocráticas na Rússia, ele demorou, mas enfim chegou. Evitou comparações com a Arrascaeta, de ser um substituto do uruguaio. Falou também sobre essa empolgação de vestir rubro-negro, chegar ao clube carioca, também da expectativa de estreia e conversas com Felipe Luís. La verdad que bueno, como todo el mundo sabe, pues Flamengo es un equipo grande, un equipo en Latinoamérica que significa mucho. La verdad que no dudé ni dos segundos en tomar una decisión de venir. Para mí era un sueño jugar en la liga brasileña, por mi estilo de juego. La verdad que bueno, que creo que tomé la mejor decisión. Y la verdad que estuve hablando con Nico, gran compañero mío, jugamos juntos hace un tiempo atrás. Me dice, no, tiene que venir para acá, que esto es un gran club. La verdad que la gente, todo el mundo, los hinchas, el grupo de trabajo, los jugadores, pues se caracterizan por una buena familia, por un gran grupo. Quien es Arrascaeta, pues sus condiciones, creo que somos jugadores diferentes, de alguna u otra manera. Pues yo la verdad lo que vengo pues es a dar mi granito de arena, mi apoyo para que todos los compañeros, todos juguemos, todos estemos bien, apoyar desde lo que pueda, de mi estilo de juego, de creación, de todo. Pues la verdad que más que todo es eso, que todos podamos jugar, todos podamos hacer lo que el entrenador quiere y lo que el juego pida. Carrascal ainda não pode estrear pelo Flamengo porque não está inscrito na Copa do Brasil. Com atraso da documentação não foi possível colocá-lo nas oitavas de final. Então não joga nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro e a sua estreia deve ser mesmo no sábado, 18h30, contra o Mirassol no Maracanã, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aí sim o Flamengo vai poder colocar todos os seus reforços em campo para tentar manter a liderança da competição. Vamos lá, vamos trazer números do Carrascal, obviamente números da temporada 24-25, temporada europeia, comparando aos rivais na disputa no time do Flamengo. Então o Carrascal foi titular em 27 dos 35 jogos em que atuou, 8 gols e 5 assistências. Aí o Luiz Araújo, 9 gols e 7 assistências em 38 jogos. Samuel Lino, também, considerando a temporada europeia, 47 jogos, 29 como titular, 4 gols, 8 assistências. O Wallace Yan, 22 jogos, ele foi titular apenas 2 vezes, ele foi muito mais tempo reserva, e mesmo assim com bons números, 7 gols e 4 assistências. O Gonzalo Plata, 19 jogos como titular em 25, 2 gols e 5 assistências. Marcelo. Boa, Mota, vamos falar então da chegada do Carrascal. Eu gostei muito da entrevista do Carrascal e ele é sabido, né? Porque ele vai logo essa história, tira essa história de que eu e o Arrascaeta, nós jogamos diferente e eu não vou fazer nenhuma concorrência com o jogador, tá certo. Assim, acima de tudo é inteligente ele falar isso, porque se ele for concorrer com o Arrascaeta, ele vai ter que fazer muito pra ganhar. Sim. Né? Porque pra você colocar o Arrascaeta no banco, no Flamengo, tem que ser o Zico, né? Difícil, né? Ser um 10 melhor que o Arrascaeta. Talvez o Flamengo só tenha tido o Zico de meia, 10 melhor do que o Arrascaeta. E assim, de fato não é a função do Jorge Carrascal, embora ele possa fazer. Assim, eu vejo o Carrascal no elenco do Flamengo brigando, embora ele não seja este jogador, mas talvez seja, dentro das peças de elenco, o jogador mais capaz de tentar tapar o buraco do Gerson, taticamente falando, né? O que deixou o Gerson de buraco no Flamengo, taticamente o Carrascal pode ajudar a tapar, vai brigar com o Saul, embora o Felipe venha usando 3 atacantes, então o Plata também é um concorrente e o Luiz Araújo são concorrentes diretos, como a gente viu na tela. Eventualmente, quando o Arrasca estiver fora, o Carrascal pode fazer essa função, porque o Flamengo sofre para encontrar um jogador que consiga minimamente manter o padrão da equipe sem o Arrascaeta. Ele é uma contratação interessante, eu acho que chega para brigar, para jogar, não tenho convicção que será titular, porque as opções do Felipe, elas são muito boas e são variadas. Então, para aquele lado direito do meio campo ataque, o meia ponta pela direita, você tem Saul, você tem Carrascal, você tem Araújo, você tem Plata, que são 4 características diferentes.
Então ele tem qualidade e vai brigar para jogar. Quem tiver melhor desses vai ocupar melhor o espaço. Pois é, e ele fala sobre isso, né? Na entrevista ele fala, conversei com o Filipe Luís, ele me disse exatamente o que ele quer de mim, mas eu sou um jogador que posso fazer várias funções. Ele não diz exatamente o que o Filipe Luís falou para ele, qual é a posição principal que o Filipe Luís está pensando em colocá-lo já. É uma grande oportunidade para ele, grande mesmo, porque o Flamengo é um time que permite que ele seja tudo o que ele quiser e pudesse ser como jogador de futebol, diante de uma torcida gigantesca. Aqui no futebol brasileiro, ele vem da Rússia, né? Sim. A gente o conhece de seleção do país dele e, obviamente, da fase no River Plate, quando ele teve trechos de protagonismo. Ele é um jogador virtuoso, tecnicamente ele tem plenas condições de jogar e ser titular do Flamengo. Eu digo titular, ser um jogador considerado pela comissão técnica para os jogos mais importantes, como são os melhores que o Flamengo tem. O Flamengo não joga com os mesmos jogadores, nenhum time faz isso. Não joga com os mesmos atletas em todas as partidas, mas existe um grupo que é o grupo de jogadores mais dotados. Ele vai fazer parte desse grupo, eu creio. E ele tem condições técnicas de se destacar no elenco tecnicamente mais talentoso do futebol sul-americano, que é o elenco do Flamengo. Agora, ele é um cara que passou trechos da sua carreira um pouco mais discreto, meio adormecido, não tão comprometido. Já falei sobre isso aqui. Eu acho que vestir a camisa do Flamengo, sentir essa importância, se sentir como um jogador importante também, pode fazer muito bem a ele. Ele vai enfrentar a concorrência, a fila para jogar é grande, mas as companhias são ótimas e a minha impressão é que há uma boa chance da torcida do Flamengo gostar muito dele. Esse é o tipo de jogador que toca na bola de um jeito diferente, domina, tecnicamente ele é muito bom. Agora, não é só isso, né? O futebol exige muito mais. E o Data ESPN com o Matheus Carreira analisou exatamente como o Carrascal jogava no Dinamo Moscou. Vamos ver. Vamos falar de reforço, janela muito movimentada do Flamengo. Vamos falar de Carrascal, que logo menos está por aí. Um jogador muito dinâmico, um jogador muito inteligente. A gente vê aqui que é um jogador que tem uma percepção de espaço muito apurada. Ele começa fora do entrelinha, se projeta para o entrelinha, conforme a equipe dele vai avançando em campo. Por quê? Porque é uma área do campo sensível ali, onde os jogadores eles geram muitas dúvidas em seus marcadores. E aqui algo que a gente vai ver muito ele fazendo com a camisa do Flamengo, que é mapear os espaços. Olha só, ele vai receber essa bola. Antes de estabelecer contato com a bola, ele olha para trás para ver se vai vir alguma pressão. Ele vai olhar para frente para ver como que está a configuração da área. E ao receber a bola, ele vai olhar o espaço também, onde há um vazio ali, onde ele pode acionar um companheiro. E reparem, como ele vai fazer isso? Utilizando primeiramente a perna esquerda, certo? E não perdendo tempo, vai acionar o jogador no espaço vazio com sua perna direita, o que a gente chama de ambidestria funcional, ou seja, vai colocar os dois pés em função de um jogo mais rápido. Olha o que isso vai acarretar. Domina com um pé, já com o outro não perde tempo, gol para o Dinamo. Olha só, agora ele, de novo, com essa relação muito forte de mapear o espaço às próprias costas, vai ver que não está pressionado. Para conferir, ele vai olhar de novo. Ao receber, ele já vai receber orientando esse domínio para as próprias costas, porque ele percebeu que estaria vazio, não receberia pressão. Ao fazer isso, um jogador muito com o olho no gol adversário, em fazer a sua própria equipe progredir. Olha como ele vai acionar o seu companheiro, deixando em condição para marcar. É um jogador muito polivalente, ele faz isso em diferentes áreas do campo. Lembra que eu falei que ele não costuma perder tempo? A gente vê ele aqui nessa partida contra o Sochi, ele atuando como ponta esquerda, vai utilizar seu pé não dominante para já trazer a bola para dentro e finalizar com o seu pé forte. Olha só, ele faz parecer fácil, mas isso não é fácil. E aí a gente vê também essa percepção dele de ele foge dos embates. Mas como ele foge dos embates? Muito por questão de perceber o espaço e a pressão antes de receber a bola. Ele vê que a pressão vai vir ali mais pelas costas dele pelo lado direito. O que ele vai fazer? Ele vai conduzir o jogo por fora. E ali, fazendo esse primeiro domínio para o lado de fora, vai ganhar metros, vai superar o adversário e vai finalizar com a perna esquerda, porque a gente já viu que ele tem a capacidade de utilizar os dois pés. E aqui algo muito interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar. Ele é um jogador muito polivalente. Vimos lances dele por as duas pontas, ele atua como 8 também, pode atuar como 10, e aqui, nesta partida em específico, ele atuando como falso 9. Por que como falso 9? Ele atuou centralizado, mas muito com essa percepção de espaço apurada que ele tem, fazendo isso de atrair os defensores mais centrais da equipe adversária para gerar espaço para infiltração para seus companheiros. Olha só o que isso vai fazer. Gerou espaço, o companheiro vai infiltrar,
E aqui, ao mesmo tempo que ele gera espaço, ele ganha as costas de quem ele atraiu. Então, situação muito vantajosa para o Dinamo de Moscou, ele vai dar assistência com muita tranquilidade. Então, é um jogador de perfil muito interessante, um jogador muito dinâmico, polivalente, como os jogadores que o Flamengo tem trazido da Europa. Samuel Lino é um jogador polivalente, a gente vê Saúl sendo um jogador polivalente, o próprio Danilo, que chegou há um tempo já, mas também é um jogador que faz as 4 posições da linha defensiva. Vamos ver como o Carrascal vai emprestar todo o seu futebol para a nação rubro-negra, né, Marcelo? É isso aí, nação rubro-negra, amante do Flamengo, flamenguista de coração. Esse foi o Jorge Carrascal apresentado ao Flamengo. Esses foram os números que vocês viram. Carrascal vai vestir a camisa 15, assinou até 2029 e provavelmente já estará disponível no bid regularizado para jogar contra o Mirassol no Maracanã e deve sim entrar em campo assim mesmo, como foi a estreia de Saúl, como foi a estreia de Emerson Royal e Samuel Lino. No próximo sábado, o Carrascal deve sim entrar em campo, até porque a Arrascaeta também vivendo momentos ali de desgaste muscular. Sabemos que a Arrascaeta não consegue jogar todos os jogos da temporada, isso não é nenhuma novidade, mas o cara é diferenciado. Então precisa de um outro jogador, por mais que não jogue na posição certinha que ele joga exatamente, mas que possa entrar ali no meio, dando uma criatividade, já vai ser uma opção tática pro Felipe Luiz, para poder estar poupando o Arrascaeta em algumas partidas e dar rodagem nesse elenco. O que você achou do Jorge Carrascal? Eu acho que é uma boa peça, sim, é um bom investimento do Flamengo, pode dar muito certo. Jogador sul-americano, quebra a linha de marcação, driblador, né? Pode estar ajudando muito o Flamengo a enfrentar essas equipes que se retrancam contra o Flamengo, jogando em bloco baixo e até mesmo, às vezes, com a linha de 5 lá atrás. Deixe sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos do Flamengo. E claro, se você gostou do vídeo, para dar aquela moral, tá com o dedo no like. Tamo junto. Saudações de rubro-negra, segue o líder.